Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Estão me ouvindo aí? Boa noite, senhor. Sim. Então, tá. Vanessa, tu tinha me pedido, né, umas questões do Feliz Ano Velho. Eu ainda não peguei, mas eu vou... Acho que essa semana eu já mando ali no grupo, tá? Tá tranquilo, senhor. Que eu acho que eu dei uma olhada assim por cima, é aquela... Enfim, é algo mais de leitura mesmo, dirigida, né? E eu vou acrescentar daí as que já caíram na URGS também, ali naquele materialzinho, tá? Tá bem, então. Então tá. Pessoal, vou pegar hoje duas leituras obrigatórias. É um livro bem difícil, esse aqui é chamado As Meninas, não sei se vocês chegaram a ler, é um livro bem difícil. Então ele é um romance publicado em 73 pela Lígia Fagundes Telles. A Lígia Fagundes Telles faleceu no começo desse ano, tá? E aí é um livro de umas 300 páginas, são 12 capítulos, e o pior, né, são 12 capítulos longos, então cada capítulo ele tem pelo menos umas 30 páginas. E aí tem um segredinho que eu quero que vocês cuidem, tá? O livro ele tem 3 narradoras, as 3 narradoras ali, tá? Ele é muito difícil realmente, né? Enfim, mas o que acontece? Ele é um livro, pessoal, que tem essa questão da polifonia. Então os vestibulares, quando cobram ele, sempre perguntam, né? Porque é uma questão óbvia fazer aquela pergunta, quem é o narrador? Quem é que está contando essa história? Já que é um romance, é um gênero narrativo, depende que alguém conta essa história. E aqui vocês têm, então, 3 narradoras, a Lia, a Lorena e a Ana. Então são 3, de certo modo, universitários, apesar de só a Lorena estar fazendo direito, né? As outras estão ali com a faculdade trancada. O que acontece? Elas assumem a voz narrativa, elas vão contar, então, essa história aqui. Mas ainda por cima tem um terceiro narrador aqui, né? Um quarto narrador, que seria esse narrador em terceira pessoa, que junta a voz das 3. Sutilmente, assim, ele vai aparecendo, tá? Então, a esse recurso de não ter somente um narrador, mas ter, por exemplo, né, mais de um, a gente chama de polifonia. Tem um livro aí que, enfim, já está uns 2 anos aí na lista dos mais vendidos, por exemplo, que é o Torto Arado, por exemplo. Esse livro aí, ele tem 3 narradoras. Ele também usa desse recurso da polifonia. De certo modo, consegue mostrar outros pontos de vista, né? Não só de apenas um. Pessoal, vocês estão ouvindo bem aí? Tá tudo tranquilo? Tá, senhor. Tá bem tranquilo. Tá. Então tá. Bom, o que vai acontecer? A gente tem esse livro aqui, a Lígia Fagundes Telles, acaba nos contando que ela levou uns 3 anos para escrever ele, tá? E é lançado em 73, estoura em 74, vende bastante, ganha prêmios. Então, é um livro que deve se passar pelo que ela nos diz ali, entre 69 e 70. Mas pega uma época bem forte da ditadura militar, né? Aquele pós-AI-5. Então, a gente vai ter aqui 3 narradoras que moram todas num pensionato, tá? Então tem ali as freiras, as madres, as irmãs cuidando desse pensionato chamado Nossa Senhora de Fátima, em São Paulo. Claro que é só meninas ali, né? Quarto lugar apenas para meninas ali, certo? E claro que a gente olha um pensionato com freiras, com irmãs, com, enfim, né, com madres ali, a gente fica pensando naquela aura mais religiosa. Só que no caso, por exemplo, a gente vai ver que a Lia está metida em drogas. Desculpa, a Lia está metida numa contestação quanto ao regime militar, né? A Ana está metida exatamente contra a questão das drogas. E a Lorena é a mais certinha, de certo modo, tá? O que acontece? A Lígia Fagundes Telles, ela disse, eu poderia ter escolhido 10 perfis femininos. Eu escolhi 3. A Lia, que é aquela que contesta fortemente o regime, tá? A Lorena, que é aquela mais alienada, que quer ver tudo de dentro do quarto, basicamente, e a Ana, que é aquela que é mais vaidosa, é a modelo. Cada uma delas tem um perfil físico, tá? Vai ter ali a modelo, que é a Ana, vai ter a Lorena, que vai ser taxada de bem magrinha, a Lia vai ser taxada de obesa. Então, cada uma tem o seu perfil físico, cada uma está numa faculdade, só a Lorena está fazendo, de certo modo, a faculdade que é Direito, mas a Lia, ela faz cursa, né?
Ciências Sociais, está trancada, mas esse era o curso dela, Ciências Sociais. E um curso assim que tem tudo a ver com ela. E a Ana, Psicologia, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam são 3 meninas como personagens protagonistas aqui. Claro que a Lorena aparece muito mais, ela é mais protagonista, mas talvez isso não venha a ser uma pergunta. A pergunta normalmente é quem são as narradoras? São as 3 mais um narrador em terceira pessoa. E esse recurso é o recurso da polifonia. Vivem onde? Vivem em quartos dentro de um pensionato chamado Nossa Senhora de Fátima, em São Paulo, tá? Bom, o que eu vou passar aqui agora, pessoal, tá? Um pouquinho sobre essa aqui, que é a Lorena, tá? O que acontece? Deixa eu pegar a caneta aqui. Resumir a história dela aqui, tá? Ela tem uma mãe, que ela chama de mãezinha, não aparece o nome, né? O pai, o paizinho, quando a gente abre o livro, ele já faleceu, tá? E aí, 3 filhos aqui. A Lorena é a última, é a caçula, né? Remo e Rômulo. O detalhe é que a gente não sabe, porque essa ficou a grande dúvida do livro, né? A Lígia Fagundes Telles fez questão de abordar isso. O que acontece? O Remo, a gente sabe que está vivo, só que o Rômulo, a gente sabe que está morto. Mas como é que foi a morte dele? A Lorena nos conta que os dois estavam brincando de bandido e ladrão, e o Remo pegou uma arma de verdade, só que todo mundo achava que não tinha bala, estava desarmada, mas tinha uma bala ali. E ele acaba brincando e matando o próprio irmão, tá? Só que a versão da mãezinha é diferente. Ela diz que a Lorena nem conheceu o Rômulo, porque ele morreu bebezinho, tá? E aí fica aquela ideia, tá, mas quem é que está mentindo aqui? E poderia, no caso, né, revelar essa mentira ou verdade, quem estava falando a verdade ali, porque a Lorena diz que tem fotos da infância, está toda hora querendo mostrar para a Lia. E a Lia está com a cabeça em outro lugar, acaba não vendo. Então fica esse certo mistério aqui, né? Claro que a versão da Lorena é um tanto mais plausível, o filme aposta nisso também. A URGS, de certo modo, também trabalhou a questão assim, mas há uma espécie assim de dúvida no ar, tá? Mas a gente sabe que ele está morto, o Rômulo e o paizinho, tá? O que acontece? Morto aqui o paizinho, a mãezinha, que é a mãe da Lorena, né, ela é cheia da grana, certo? Só que aquela mulher, assim, extremamente preocupada com a passagem do tempo, com a questão da velhice. Então, ela está sempre se tratando, né, com o tal de Dr. Francis aqui, que é um analista dela, que ela faz 7 anos de terapia para tentar fazer essa questão toda de absorver a passagem do tempo, a velhice, enfim. Fora isso, ela acaba fazendo o quê? Plástico em tudo quanto é lugar, se veste como uma adolescente muitas vezes. Isso causa na Lorena, olhando para a mãe, assim, uma espécie de, sabe, de pá, mãe. Ela dá em cima dos colegas dela de faculdade e tal. Então a mãezinha, ela faz essa análise com esse Dr. Francis, e agora ela está vivendo com este cara aqui, ó, tá? Que é o Miu. É francês aqui, né? Enfim, é um decorador, por exemplo, tá? Eu já tinha colocado o Dr. Francis, copiei de novo ali, tá? Então, é um cara mais novo, mas todo mundo tá vendo ali que ele tá para dar o golpe do baú, para ficar com ela pelo dinheiro, certo? Não por gostar, tá? Bom, a Lorena, então, que é a nossa personagem aqui, uma das 3 principais, ela acaba indo para este quarto nesse pensionato, tá? Só que ela chama o quarto de quarto concha, porque para ela é o mundo dela. Tanto é que esse Miu, esse padrasto dela, de certo modo, vai lá, decora, papel de parede, tudo dourado, bonito, enfim, é o quarto mais bonito do pensionato, decorado é o da Lorena. Então ela chama de quarto concha. Ela está fazendo direito, a faculdade está em greve, tem esse pano de fundo, né, de greve e tudo mais. É aquela menina assim que não teve ainda nenhum envolvimento, certo? Tem a questão toda da virgindade ali, e esses temas aparecem, né, quanto a questão das mulheres ali. E ela está apaixonada por um doutor chamado Marcos Nemésios, que o cara é médico, é casado, tem 5 filhos, enfim, mas ela se apaixonou por ele e ela olha para os outros ali, né, os colegas todos, e acha muito infantis. E aí ela fica esperando uma ligação, fica idealizando. A linguagem da Lorena é aquela linguagem assim mais dramática, hiperbólica,
dramática mesmo, assim, aquela coisa meio adolescente, assim, é a mais imatura das meninas ali, é a Lorena, de certo modo, tá? Bom, ela tem um gato ali, que é o astronauta que fugiu. Ela tem uma frasezinha que ela diz assim, ai meu pai, ai meu pai, ai meu pai. Ela possui também uma linguagem mais poética, porque ela ganha uma mesada muito boa, compra discos, compra livros, lê, faz referências a todo momento, intertextualidade, usa frases do Drummond, enfim, a linguagem dela é mais poética. É aquela menina que vive na dela, né, mais na bolha, ou seja, parece aquela personagem Carolina do Chico Buarque, o mundo está acontecendo, ela vê tudo da janela, certo? E aí ela tem essa superstição também, já que ela é a menina que ganha dinheiro da mãe, é a que mais tem grana aqui, só para ter uma ideia, ela tem um carro na frente ali do pensionato, quando ela quiser fazer assim, ela tem um carro ali, que a mãezinha disponibiliza para ela um corcel vermelho. O cara falar corcel hoje em dia, por exemplo, né? Então, pode ficar parado, um livro de 50 anos, a gente vai ficar parado esperando aparecer um corcel, a não ser que seja um corcel antigo e tal, né? Mas é um corcel vermelho que está ali, com chofer, chofer é o motorista, né? Então, ela quer sair para um lugar, chofer, o Uber está na frente, por exemplo, tá? E aí ela é aquela menina ainda supersticiosa. A gente depreende quanto aqui, sei lá, 17, 18, 19 anos, né? As idades não são ditas aqui no livro, mas a gente denota pela questão mais universitária, que parece não estar se formando, parece estar naquela coisa meio começo ainda. Então, reparem aqui, né? Ela não fala dinheiro, porque ela acha que dá azar, tu tem que falar dinheiro ao contrário. Por isso que ela fala orienide. Então, quando vem as amigas ali pedir dinheiro para ela emprestada, tanto a Ana quanto a Lia, o que ela diz? Não é dinheiro, é orienide, né? E aí, como ela é a menina que muitos veem como uma menina mimada também, a própria Ana apelida ela de Nhenhen. Ela tem lenços, sininhos que o irmão dela, esse Rema, é diplomata na África do Norte, manda para ela, tá? Então, o que ela diz sobre ela mesma, assim, ai, meu pai, eu podia ser menos insignificante, não podia? Tenho pernas de palito. Na faculdade me chamam de magnólia desmaiada. Eu vou pro sol, não pego cor, não pego cor, né? O pior são esses peitinhos pobres aqui. O que acontece? Elas são caracterizadas fisicamente, porque se vocês pegarem, assim, os livros da própria Clarice Lispector, às vezes não é comum ter, por exemplo, a caracterização física do personagem. E todo mundo olha a Lígia como uma sucessora direta das características exatamente da Clarice Lispector. Só que aqui vocês têm as três meninas caracterizadas fisicamente, tá? Enfim, esse é o mundo dela, ela vive nesse quarto, apaixonada por um cara médico, casado, com 5 filhos, o gato dela que fugiu, ela vive nesse quarto concha, ela sabe dos problemas da mãe ali, né? A mãe com essa mania de ter pessoas mais jovens, o cara, o Miu, esse aí, o padrasto, de certo modo, mais jovem, só que ela tem dinheiro, faz análise, essa questão da passagem do tempo, enfim, esse é o mundo dela, tá? E recebe ali as amigas, mas principalmente as amigas em pedir dinheiro. Ela é uma espécie assim de banco para as meninas, tá? Então, ela não se mete em nada, enfim, fica ela. Porque a gente vai ver, né, se a ditatorial, por exemplo, batesse no pensionato, não ia fazer nada com a Lorena. A Lorena é a que segue a vida dela ali normal, sem percalços, certo? Bom, agora a gente vai para a segunda personagem importante, pessoal, tá? E a segunda personagem se chama Lia de Mello Schultz. Ela é apelidada de Leão, e claro que tem essa relação com o nome dela, né, no aumentativo, Lia, Leão, mas também essa referência aqui ao mundo, o rei das selvas. Por quê? Porque ela é aquela menina, né, que está totalmente indignada quanto à questão da ditadura militar. Ela está exatamente, né, dentro de um grupo, e esse grupo de contestação e tudo mais, enfim, claro que tudo muito escondido, porque ela sabe, né, que se pegarem ela, ela tá ferrada, vai ser torturada, vai apanhar, enfim, mas ela tá ali tentando resistir, tá? Quem é que é o pai dela? Olha só que questão, né? O pai dela é um alemão que era nazista na Alemanha, só que aí quando ele começou a ver o que era realmente o nazismo,
ele saiu correndo da Alemanha e veio para o Brasil, foi para a Bahia. E na Bahia ele conheceu uma mulher chamada Dionísia, a dona Diu, baiana, né? Casaram, e aí nasceu ali é baiana, então, tá? E ela vem para São Paulo, vem para estudar ciências sociais, mas ela está com a faculdade trancada. E por quê? Porque a gente vai ver que a vida dela é correria. Ela tem um namorado chamado Miguel, o namorado dela está preso, foi torturado. Então ela está nesse grupo de resistência aqui. Claro que ela quer saber onde é que está o namorado dela, que está seguindo os passos, né? Só um pouquinho, foi torturado, vão matá-lo? O que está acontecendo? Se a gente for lembrar, né? Em 71, o pai do Marcelo Rubens Paiva, de verdade, foi torturado e foi morto, né? Então aqui é uma ficção, mas que tem, claro, né, esse fundo histórico, esse fundo de verdade aí, certo? Então é aquela mulher engajada, de linguagem de ação, a todo momento sobre as questões de movimentos de libertação da mulher. Então, reparem como é que é caracterizada, né? Apesar do popô de baiana exorbitar, ela vai ser caracterizada, inclusive a Ana chama ela de quase obesa, chama de gorda. Se a gente for olhar, então, elas são caracterizadas, não se esqueçam, né? Quanto a essa questão física aqui, certo? E aí ela vai lá, está sempre indo no quarto concha lá da Lorena, são basicamente amigas mais próximas, né? Enfim, claro que a Lia vive um outro mundo, a Lorena vive outro mundo, mas elas se respeitam, são amigas e tudo mais, né? Enfim, tá? Então essa aqui é a segunda personagem importante. A terceira personagem importante, tá? A Ana é chamada de Ana Turva também, né? Por quê? Porque ela é inconstante aqui, pessoal. E ela é a personagem que passou, assim, por traumas. Por quê? Porque a mãe era prostituta, tá? Não sabemos quem é que é o pai dela. Nasceu a Ana. E aí o que acontece? Ela foi abusada sexualmente, é traumatizada por um dentista, tá? O dentista ela chama, inclusive, né, de doutor Algodãozinho. Por quê? Porque a mãe e ela iam até esse doutor, ia até esse dentista, e ele, ao invés de, enfim, tratar da cara e tudo mais, o que ele fazia? Ele ia trocando só os algodões, enquanto que abusava tanto da mãe quanto da filha, tá? Então, entendam, né? Vai passando 6 meses, um ano, os dentes vão apodrecendo, mas o cara tá ali, abusando sexualmente, tá? Repara que ela vai dizer, ele vivia trocando o algodão dos buracos dos dentes, passava semana, mês, ano, e ele vinha com aquele algodãozinho na pinça, ficou sendo o doutor algodãozinho, tá? E claro que isso aqui vai ter muito a ver com a vida dela, porque ela tem uma linguagem mais truncada, ela é abalada psicologicamente, certo? Ela tem um namorado ali que é o Max, por exemplo, que é um traficante, ela acha ele bonito e tudo mais, mas quando tem a questão de relação sexual, por exemplo, ela diz que ela está sempre travada, ela não quer, ela é traumatizada e tudo mais. E o que aconteceu, né? Ela perdeu os dentes, ela usa uma ponte, ela usa uma dentadura ali, tá? E ela virou meio que uma Sherlock Holmes de dentes, então ela sabe muito bem, né? Quem tá com dentadura, quem tá com pivô, quem tá com um dente natural, certo? Mas entenda, né? Tem uma cena ali no livro que ela vai sair, ela tá atucanada tentando achar onde é que ela botou a ponte dela. Isso mexe com a vaidade também dela, enfim, né? Porque das três, ela é considerada a mais bonita ali. Reparem, né? Ela vai dizer, eu tenho 1,77 m, sou modelo, uma beleza de modelo. O problema é que a vida que ela quer é uma vida baseada exatamente no dinheiro. Ela quer achar alguém com dinheiro, um cara rico, não importa se ame, se goste, não tem que ter dinheiro, tá? Então, ela está viciada em drogas, certo? Aparece ali, enfim, maconha, heroína, está sempre com dívidas. E claro que essas dívidas, quem vai tapando aí é a Lorena. A Lorena é a amiga que vai tapando os furos aqui, né, de certo modo, dessas duas amigas, tanto da Lia quanto da Ana aqui, tá? Aí reparem, né, que ela tá com o Max ali, e o Max tá querendo transar com ela, diz, não quero, tudo mais, não quero agora. E a gente não sabe se ela tá mentindo, não tá mentindo, porque dentro do livro ela é caracterizada como mentirosa, e ela vai nos mostrar algumas mentiras. Então a gente fica duvidando basicamente tudo dela ali. Então ela inventa ou não, ou é realidade, ou é invenção, que ela tem um noivo que é rico,
ela chama ele de escamoso, diz que o cara é feio, mas tem dinheiro. Então, ia se casar com ele, ia montar aquela, enfim, clínica, ia continuar o curso de psicologia, enfim. Qual a ideia dela, né? A ideia dela aqui, pessoal, é simplesmente dinheiro, enriquecer. Ela mesma vai dizer, mulher tem que se embonecar, tem que vestir as coisas melhores e tudo mais. Esse é o mundo dela. Então, de novo, nós temos 3 meninas totalmente diferentes aqui no aspecto físico, no aspecto de linguagem. A linguagem da Ana, por ser tem esses problemas psicológicos, é uma linguagem truncada, muitas vezes a gente tem que completar as falas dela. A linguagem da Lorena é muito mais poética, mais trabalhada. A linguagem da Lia é de ação, de engajamento sempre, tá? Então, nós temos essas 3 meninas aqui, de novo, as 3 vivem num pensionato em São Paulo, tá? As 3 estão num pensionato em São Paulo, esse pensionato se chama, né, Nossa Senhora de Fátima, e, de novo, se batesse a polícia ditatorial ali, com a Lorena não ia acontecer nada, mas com a Ana, sim, porque ela está envolvida com drogas, está envolvida exatamente ali, né, com um namorado traficante, e com a Lia, nem precisa dizer, a Lia tem grupos de resistência, de combate à ditadura militar. Então, as freiras, as irmãs ali, enfim, elas nem sabem profundamente o que está acontecendo por trás daquelas meninas ali que alugam, por exemplo, os quartos no pensionato, tá? Mas, de novo, as 3 aqui são amigas, são faculdades diferentes, perfis diferentes, pensamentos diferentes, linguagem diferente, cursos diferentes, tá? Aspecto físico diferentes, vivem em mundos totalmente diferentes aqui, tá? E quem é a base, basicamente, de tudo aí é a Lorena. A Lorena é aquela que, pelo dinheiro também, né? Ela é uma espécie, assim, mais de mãezona criançona, tá? Bom, o que que diz aqui, por exemplo, a Lorena, ó? O que que eu aprendi com a Ana? Eu não bebo, diz a Lorena, mas posso escrever uma tese sobre alcoolismo e drogas, de tanto que eu vi ela bêbada ou drogada. Diz a Lorena, eu nunca tive nenhum homem e sei com pormenores a arte e a desarte de amar, de tanto que ela ouviu a Ana falando dos relacionamentos, tá? Aí reparem, essas cenas aqui, né, são aquelas frases assim que acabam resumindo um pouco a vida dos personagens, ó. Diz a Lorena, se eu não falasse tanto em fazer amor, pelaquela questão dela, apaixonada por um cara que durante todo o livro não vai ligar, não vai nem dar bola, a gente não sabe nem se existe mesmo, né? Enfim. Se Ana não falasse tanto em enriquecer a questão do dinheiro, porque para ela isso aí, mulher tem que se embelezar, enfim, né? E se a Lia, que a Lia não falasse noite de revolução, tá? Esse trecho aqui, pessoal, é de uma cena que vai aparecer fora do pensionato, tá? Por quê? Porque a Lia, ela faz parte desse grupo, ela pega dinheiro, dá para esse grupo aí, né? Um grupo de resistência, um grupo que arma exatamente essa questão de saber onde é que estão os presos políticos, enfim, essa defesa ali. E ela adota um codinome ou um pseudônimo ali, ela não usa o nome de Lia, e sim Rosa Luxemburgo. Então, até isso, eles tenham cuidado, né, de não colocarem o nome verdadeiro, se esconderem, de não darem muito, né, pé onde é que eles estão ali, tá? Bom, aqui é um trecho da Ana. Reparem que a Ana vai dizer, ó. E a Lia, ainda com as suas teorias de superioridade da mulher. Mas onde? Papo furado. Vem uma corda que já avacalha tudo. Mulher tem que ser assim mesmo, se embonecar, vestir coisas lindas. Então, quando, por exemplo, né, a Lorena fala isso aqui, a gente nota, né, qual é o pensamento dela. Ó. Aqui, por exemplo, é a Lorena falando, ó. Ana fazendo amor, Leão fazendo comício, mãezinha, minha mãe fazendo análise, as freirinhas fazendo doce, porque eu sinto daqui o cheiro quente do doce de abóbora, tá no quarto, né? E eu faço filosofia. Então, quem é que, se vocês olharem ali, todas estão fazendo alguma coisa mais de ação, menos, basicamente, a Lorena, que está ali pensando, filosofando, tá? E que diz a Lorena, eu não sou bonita, ponto pacífico, mas meu QI não é muito acima do normal e tem algum charme.
tá? E ela fala, né, que está na faculdade ali, só que vai começar a questão das provas, só que tem uma greve universitária ali, tá? O pano de fundo geral, vocês sabem, pessoal, é o período ditatorial, tá? Mas também tem essa questão de uma pequena greve aqui, uma greve universitária. Bom, aqui outro detalhe, tá? Até apareceu numa questão da URGS. O que aconteceu? A Lia faz ciências sociais, a Lia está sempre, né, fazendo as suas pesquisas, enfim, até quando ela está lá naquele grupo de resistência, esse Pedro começa a falar com ela e tudo mais, preciso fazer um artigo sobre não sei o quê, e aí a Lia diz assim, que tu quer fazer um artigo? Vai para a rodoviária, vai para a rua, ouve as pessoas e tudo mais, a gente vai estar com o artigo pronto. Então a Lia é sempre aquela mulher de ação, é sempre aquela que quer que a coisa ande. E ela fez uma pesquisa na faculdade dizendo que quem pendura alguma coisa no espelhinho do carro, por exemplo, ali, teria menos intelectualidade do que aquele que não pendura. Então, as pesquisas dela ali, né? Enfim, e quando ela entra no corcel, por exemplo, ela vê que tem um bebezinho pendurado ali, um bebezinho peladinho, né? Então ela acha que aquilo ali não tá legal, é uma coisa erótica, ela não acha legal aquilo ali, tá? E ela vai botar pilha no cara para tirar aquilo ali, ó, tira isso aí, tira isso aí, tira isso aí. Depois ela vê que o cara realmente tirou, tá? Só que quando ela pergunta para esse chofer, o chofer, por exemplo, da Lorena, tá? Pergunta, vem cá, o senhor tem filhos e tudo mais? Eu tenho uma filha e um filho. E ele começa a falar só do filho. O meu filho está numa fábrica, trabalhando, numa grande empresa, está bem, está tão feliz. E ela vai a pergunta, tá, mas e a tua filha também te dá alegria? E aí esse chofer, esse motorista chega e fala assim da filha, essa moda que vocês têm aí de liberdade, a minha filha está agora andando solta e eu não quero isso para ela, tá? Eu quero ver ela casada, só isso, tá? E aí a Lorena vai dizer, a Lia, desculpa, vai dizer o seguinte, né? Mas só um pouquinho, o senhor quer ver ela casada, mas só um pouquinho, ela pode estudar, se formar, trabalhar e depois casar. Vá que dê errado, o cara abandone ela e tudo mais, ela vai fazer o quê? Certo? Então, assim, ó, esse chofer tem um filho e uma filha, só que rasga elogios apenas para o filho. E aí a Lia fica indignada com isso, né? Porque ela quer essa paridade, ela quer essa igualdade aí, tá? Bom, aqui eu botei aquela dúvida, né, que fica no livro, né? Enfim, o Rômulo, que é o irmão da Lorena, o que aconteceu? Como é que ele morreu? Bebezinho, e a Lorena nem nascida era, e depois a Lorena inventou essa história da arma, ou realmente a versão verdadeira é da Lorena e quem está mentindo é a mãe, tá? Então a gente vai para o final do livro e não vai ter essa resposta, né? Dá a entender com maior ênfase, com maior, como é que eu posso dizer para vocês assim, com mais plausibilidade a história da Lorena, tá? Bom, e reparem ali, né? Mas por que tudo tem que acontecer ao mesmo tempo? O fim da greve, diz a Lorena, os exames, né? A mãezinha tá louca e tal, tá enlouquecendo, porque o analista dela, o Dr. Francis, morreu. Aquele cara que fazia ela aceitar, por exemplo, né, o que a gente chama assim de velhice, da passagem do tempo. Então ela tá aí o Miu, aquele que era o namorado dela, que todo mundo via que só tava para pegar o dinheiro, realmente pegou o dinheiro e saiu, foi embora, tá? Bom, pessoal, o que acontece? A Lígia Fagundes Telles, ela chega numa entrevista e diz assim, ó, olha, muitos me criticam porque eu matei a Ana, certo? Muitos me criticam, por quê? Tá? Porque eu já estou dando spoiler, né? Ela morre. Porque ela diz assim, ó, o que eu ia fazer com ela viva? Tá? O que eu ia fazer com ela viva? Ela não sabe para onde vai, ela estava drogada, com dívida. E tem uma cena, por exemplo, que ela pega uma carona com um cara qualquer, vai num bar, sai com um cara qualquer, né? E aí ela volta, por exemplo, toda drogada, suja, e ela tá mal. E aí a Lorena coloca ela no quarto, dá um banho nela, só que aí chega a Lia, mas elas estão conversando lá no pátio do pensionato. E quando volta, a Ana está morta. E o que elas decidem, né? Olha,
E aí você tem o lado mais humano da Lorena, né? Apesar de ser uma coisa bem louca, a gente até entende no livro. Entendam, a Ana está morta no quarto da Lorena. A Lia conseguiu saber que o namorado dela vai para a Argélia. Então ela conseguiu, né? Dinheiro e tudo mais, ela está indo para a Argélia. Então não pode falhar nada agora. A Lia tem que ir para a Argélia. Só que tem um corpo morto no quarto, por exemplo, ali da Lorena. E aí a Lia começa a se apavorar. Bom, tem que chamar o médico, mas chamar o médico pode ter causar mortes. E eu não quero complicação, eu vou ter que viajar, por favor, não me coloca nessa, enfim, né? Ou chama as freiras têm habilidade, já devem ter visto alguém morrer e tal, aquela coisa toda, né? Só que aí a Lorena diz assim, não vou fazer nada disso, porque a Ana não morreu nesse quarto aqui, ela morreu em outro lugar. E a Lia começa a não entender nada, como assim morreu em outro lugar? Não, a gente não vai colocar ela aqui, tá? Porque imagina o que pensa a Lorena, imagina só o que seria saber que tem um corpo morto, por exemplo, tá? Dentro de um pensionato. Aí vão fazer os exames, ela está totalmente drogada ali. E qual é a ideia que fica? Bom, numa ditadura, vão prender as freiras, vão torturar, vão querer fazer e acontecer com ela, tá? E aí fica aquela ideia da Lorena, não, isso não vai acontecer, a culpa aqui é nossa, as freiras não têm nada a ver, então a gente vai desovar o corpo em outro lugar. Então elas pegam o carro e largam o corpo da Ana numa pracinha, né? Uma coisa bem fria até, mas a gente entende assim, né? Uma pracinha e voltam, tá? Para não dar complicação para a Lia, que está indo, né, para a Argélia, e nem dar complicação, por exemplo, para as freiras. Então, no último momento, assim, aos 44 do segundo tempo, quem toma as rédeas, quem fica mais de ação é a Lorena. Ela basicamente, assim, ofusca ali a Lia, né? Porque quem toma mais ação agora é a Lorena, tá? Bom, aqui eu botei, ó, reparem, ó, por favor, Liel, não começa com ironia, pense um pouco. Ela não pode morrer drogada num quarto do pensionato Nossa Senhora de Fátima, não pode. Sabe o que isso vai significar para as freirinhas? E aqui, pessoal, eu botei uma cena que vocês vão ter que ter um cuidado, tá? Já apareceu, na URGS já apareceu. Esse livro aqui, ele saiu em 73, e a gente estava exatamente sobre a censura, e sobre a censura prévia. A Lígia Fagundes Telles, antes de lançar, teve que botar na mão dos censores esse livro aí. E o que acontece? Ali pela página 150 de um livro de 300 páginas, tem a descrição, que eu vou marcar aqui agora para vocês, né? A descrição de uma pessoa torturada, inclusive no pau de arara, com choques, com tudo mais. O que aconteceu? Como é que esse livro passou? Como é que ele passou na censura? Aí que está o detalhe. Se vocês olharem na capa dele, o título se chama As Meninas. Reparem, um título totalmente despretensioso, porque tu olha assim, não são meninas como se fosse uma coisa mais infantil, são mulheres aqui, tá? Universitárias, com seus problemas. E mais aparece ainda embaixo romance. E romance, todo mundo sabe que não é historinha de amor. Mas tem muita gente que induz a isso. Aí tu olha, as meninas, romance. Aí tu pega as primeiras páginas, o censor disse que leu as primeiras 30 páginas e não entendeu absolutamente nada. E o livro foi liberado. E aí, liberado com a primeira cena de tortura descrita no Brasil aqui, tá? Enfim, eu vou passar então aqui para vocês a cena, tá? A cena é pesada, é forte, mas isso aconteceu aqui no livro, né? A historinha aqui, a Lígia Fagundes Telles nos contando, né? Esse detalhe, tá? Reparem, quem é que vai contar isso aqui? A Lia vai contar para a madre Alix ali, tá? Ela vai contar que tinha um botânico entregando, né, um panfleto assim na frente de fábrica. E aí ele foi preso e torturado. E no depoimento desse cara, a Lia vai ler agora o depoimento dele, ó. Enrolaram então alguns fios em redor dos meus dedos, iniciando-se a tortura elétrica. Deram-me choques inicialmente fracos, que foram se tornando cada vez mais fortes. Depois obrigaram-me a tirar a roupa. Fiquei nu e desprotegido. Primeiro me bateram com as mãos, em seguida com cacetetes, principalmente nas mãos. Molharam-me todo para que os choques elétricos tivessem mais efeito. Pensei que fosse então morrer, mas resisti e resisti também às surras que me abriram um talho fundo em meu cotovelo. Na ferida, o sargento Simões e o cabo Passos enfiaram um fio. Obrigaram-me, então, a aplicar choques em mim mesmo e em meus amigos.
Para que eu não gritasse, enfiaram um sapato dentro da minha boca. Outras vezes, enfiaram panos fedorentos. Após algumas horas, a cerimônia atingiu seu ápice, o seu apogeu. Penduraram-me no pau de arara. Amarraram minhas mãos diante dos joelhos, atrás dos quais enfiaram uma vara, cujas pontas eram colocadas em mesas. Fiquei pairando no ar. Enfiaram-me então um fio no reto e fixaram outros fios na boca, nas orelhas e nas mãos. Nos dias seguintes, o processo se repetiu com maior duração e violência. Os tapas que me deram eram tão fortes que julguei que tivessem me rompido os tímpanos, mal ouvia. Meus punhos estavam ralados e tudo mais, né? Então, pessoal, essa é uma cena muito forte do livro, né, em que é um relato de alguém que estava distribuindo panfletos, foi preso e torturado. Quem lê esse relato é a Lia, lê para a Madre Alex, para uma das mulheres ali, né, que comandam um pensionato. Porque essa mulher, ela está falando, pô, eu mal sei muito de vocês, né, eu sei que tu, Lia, é uma militante de esquerda. Eu sei, por exemplo, que a Lorena está sempre no quarto dela, que a Ana está sempre com dívida, né? Enfim. Então, aquela coisa toda, eles não sabem profundamente o que está acontecendo, tá? Então, só voltando aqui, quero falar aqui. Então, o que vocês não podem esquecer, né, pessoal? A gente vai conhecer, então, a vida de 3 mulheres bem diferentes, cada uma fisicamente, cada uma com um pensamento diferente, cada uma com uma atitude diferente. Todas as 3 narram, e ainda tem um narrador em terceira pessoa que vai unindo essas falas aqui de uma forma sutil. Esse recurso aí é a polifonia, tá? Tu tem uma que passa muita parte do tempo assim meio que inativa dentro do seu quarto concha, que é a Lorena, mas no final ela toma uma atitude que pode ser vista como uma atitude religiosa, uma atitude de carinho para com as freiras ali, porque ela pega e vai desovar o corpo da Ana numa pracinha. Por quê? Porque ela não quer que tenha um corpo morto de uma pessoa drogada dentro do pensionato, tá? Aí vocês têm ali a Ana totalmente complexada, traumatizada, para ela a vida agora enriquecer, para isso tem que ter um cara, um homem que banque ali, né? Enfim, então não tem contexto de amor, não tem nada, para ela é conseguir alguém que tenha dinheiro, tá? E a Lia, que é uma também de destaque ali, né? Óbvio, né? Uma das 3 ali, né? Claro que se fosse fazer uma linha de quem mais aparece, mais de destaque, seria a Lorena, a Lia e a Ana, tá? Mas a Lia, lembrando, a Lia é aquela pessoa despreocupada com a aparência, faz sempre aquela saudação antifascista, né? De punho fechado. Ela, para ela, tudo tem que ser ação, não contemplação, mas ação, não é ficar só olhando, mas tem que ir para a luta, tá? Contesta fortemente ali o mundo, né, ditatorial. Tem um namorado que está preso, foi torturado, mas agora está indo lá para a Argélia, então ela está se tocando para a Argélia também, tá? E aí, essa questão toda, né? Onde é que está tudo isso unido? Em São Paulo, num pensionato de freiras, numa época que pega aqui o pano de fundo da ditadura militar, tá? Então, lembrando, é um livro que trabalha vários e vários temas aqui, certo? Vários e vários temas. E a Lígia Fagundes Telles resolveu pegar 3 perfis de mulheres. Aí tem aquela questão toda, né, que ela disse, olha, tem gente que vai ler e vai dizer assim, eu tenho um pouquinho de Ana, um pouquinho de Lia, um pouquinho de Lorena, sou mais essa, sou mais essa, sou mais aquela ali. E ela disse, eu poderia ter pego 10 perfis, mas peguei esses 3 aqui, uma um tanto mais alienada, a outra mais engajada, a outra mais de futilidades, enfim, né? Vendo essa questão aí, tá? De tentar mostrar um panorama do que foi exatamente esse pano de fundo aqui, mas com viés feminino, não com viés masculino, basicamente. Tem homens, claro que tem homens que aparecem ali, mas o viés mais é feminino, porque as protagonistas são mulheres aqui. Não se esqueçam disso, tá? Vamos fazer um intervalinho aqui, pessoal. Daqui a pouco a gente volta, né? Se vocês têm alguma dúvida aí, que vocês queiram saber. Por enquanto, não, senhor. Então tá, depois a gente volta então. Tá bom.
Bom, voltando aqui então, pessoal. Bom, aqui a gente tem um livro chamado Deixa o Quarto Como Está, ou tem um subtítulo também, e o subtítulo é Estudos para a Composição do Cansaço. É um livro de contos, ele tem 14 contos, foi escrito por um gaúcho aqui, o Amilcar Betega, engenheiro, mas também, né, fez letras, com contos premiados, livros premiados aqui. Então, esse livro aqui tem 14 contos, mas tem um detalhe. Para o Amilcar Betega, qual é a ideia do conto? Não é apenas assim, eu fiz um conto sobre, por exemplo, o amor. Eu fiz agora sobre um conto sobre, enfim, denúncia social. Eu fiz um conto sobre... E aí tu junta, por exemplo, todos os contos. Eu vou fazer uma antologia, vou publicar. Para ele, tu tem que ter uma linha. Qual é a linha? Tu tem que ter exatamente uma unidade. Então, o que ele vai dizer? Esses meus contos todos aqui, eles obedecem ao que a gente chama, por exemplo, de fantástico. Então, são contos que a gente chama de fantásticos, ou seja, fogem muitas vezes de uma linha normal e natural. Então, aqui a presença do fantástico, pessoal. Quando a gente sabe, né, que, enfim, alguma coisa foge do eixo, aquilo ali não dá para filmar, tá estranho, tá? O leitor está sendo aqui, como ele mesmo diz, né, convidado a embarcar em uma outra realidade a partir de agora. Então, ele vai criar contos que são basicamente contos absurdos, contos que vão trabalhar o insólito, contos que trabalham assim a comparação que foge de uma ordem normal e natural, tá? Então, só para ter uma ideia, são contos que a gente lê, a gente fica pensando, pô, só um pouquinho, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver aqui, deixa eu só arrumar aqui minha tela. Então, fica aquela ideia assim, né, pô, parece que todo mundo é louco ali. E, na verdade, não, pessoal, tá? Nós temos que comprar a ideia do conto fantástico. Comprar a ideia do que é o fantástico. Quem já leu, por exemplo, a Metamorfose, do Franz Kafka, quem já leu, enfim, o próprio aqui, o Moacir Scliar, esses contos que fogem um pouco do que a gente chama de normalidade, tá? Então, só para ter uma ideia, tentar vocês entenderem. Imagina que a gente está dando aula numa sala e de repente bate ali, sei lá, uma girafa. Já começa o absurdo, né? Como assim a girafa bateu a porta? Bateu e eu simplesmente mando a girafa entrar e se sentar e ver a aula. Repare que dá aquele pasmo num primeiro momento, só que, de novo, o conto fantástico ele trabalha com essa normalização do absurdo. E o que vai acontecer? Daqui a pouco está todo mundo ali tendo aula com a girafa ali. Então, pessoal, esses contos vocês não podem simplesmente pegar assim, é um conto em que está todo mundo louco. É um conto que não tem laço com a realidade, está quebrando a realidade e tudo mais. Não é nesse sentido, tá? A gente tem que sempre comprar e ver o que está por trás desse conto também. Às vezes tem uma crítica a ser feita, às vezes tem um porquê desse conto estar assim, tá? Então, o livro Deixa o Quarto Como Está é um livro de um gaúcho chamado Amilcar Betega, um livro premiado já, publicado em 2002, ou seja, ele tem 20 anos já, em que nós temos 14 contos, tá? A URGS não deve ficar em cima de a narração, porque são contos, são 14, tá, pessoal? Mas só para dizer, 11 são em primeira pessoa, 3 em terceira pessoa. Então, ela pode vir com uma pergunta, que seria a seguinte, né? Há um predomínio de contos narrados em primeira pessoa. Aí sim, aí é mais justo, né? Enfim, porque tem muitos realmente, né? De 14 e 11 são em primeira pessoa. Então, há um predomínio dos contos narrados em primeira pessoa, certo? Outro detalhe, ele é um autor gaúcho. Pessoal, aqui no Rio Grande do Sul tem muito disso, né? Falou de autor gaúcho, já lembra o quê? Simões Lopes Neto, vai falar sobre gaúcho. Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, para falar sobre gaúcho. Os contos dele são contos universais, certo? Não tem a ver com um lastro, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul. São contos universais que trazem o caminho do fantástico. Então tem mistérios que não são resolvidos, certo? Os personagens que estão basicamente em cansaço aceitam esse seu destino sem contestar. Como eu falei para vocês, aparece um absurdo, tu não contesta muitas vezes esse absurdo, tu só segue a linha, tá?
Então, é uma aceitação desse destino aí, um estado de repetição. Então, vamos pegar aqui alguns contos para ver como é que funciona isso aí, pessoal, tá? Bom, aqui eu botei, ó, o autorretrato, o encontro e para salvar Betty, são os narrados em terceira pessoa. O que abre o livro e o que fecha o livro são em terceira pessoa. Aí tem o encontro que é em terceira pessoa, tá? Então, todo o resto ali é em primeira pessoa. Então, incidência, predomínio de narração em primeira pessoa. Aqui eu fiz, pessoal, um mini resumo, mini mesmo, né? Só para vocês enxergarem um pouco melhor essa questão toda aqui do que seria o conto fantástico, tá? Depois eu vou pegar uns 2, 3 aqui para a gente exemplificar. Por exemplo, o primeiro conto se chama Autorretrato. O narrador, ele está acima da casa. É como se estivesse assim, vendo tudo de um drone, a câmera lá em cima filmando, tá? Só que 2002, a gente não tem muito essa ideia de drone, né? Mas dá a ideia de quase ser um drone. Hoje em dia, quem lê, né, tem essa ideia de que é um drone. Por quê? Porque tá vendo a coisa de cima. Então, a tua perspectiva é diferente vista de cima, tá? Ou seja, os personagens vão ficando menores, né? Então, aquela questão toda de perspectiva mesmo, de como se estivesse pintando um quadro e prezando pela perspectiva, tá? E ali tem personagens que são personagens reprimidos, por exemplo. Aí tem alguns moleques que vão invadir a casa e tudo mais, e o narrador se posiciona contra o narrador em terceira pessoa, que está vendo tudo de cima, se posiciona contra eles, tá? Tem uma personagem chamada Gorda, tem um outro personagem chamado Homem-Cachorro, que é tipo um segurança dela, né? Extremamente agressivo, bate nas crianças, tá? O conto 2, o exílio. Então, o absurdo já está no primeiro conto, né? Porque, ou seja, a narração é vista de cima. E vista de cima, tu não consegue ver o que está no interior, porque tu começa a ver o telhado e tudo mais, né? Os personagens não são bem definidos. Por quê? Porque tu está vendo de cima. Aí o conto 2, por exemplo, é o exílio. O narrador tem, enfim, uma loja. A gente não sabe o que ele vende, tá? A loja simplesmente não entra quase ninguém. Passam algumas crianças ali. A cidade está basicamente, né, se fechando assim. Hotéis, um hotel, por exemplo, fechou. E aí ele resolve, por exemplo, sair dali e procurar um outro lugar, ir para uma outra cidade. Ele entra no trem e ele está no trem e a cidade nunca acaba. Pô, é uma cidadezinha pequena, ela nunca acaba. Então ele olha, já está ali 1 hora, 2 horas e nada, a cidade nunca acaba. Ele resolve então pegar o trem e voltar para a loja dele. Então tudo é um mistério ali, né? Aquelas coisas assim que, sabe? O aprendizado, nós temos aqui um narrador que tudo dá errado na vida dele, mas ele desenvolveu uma técnica, pessoal, de bem assim criminosa, né? Ele acaba chutando cães e gatos. Então, quando ele vê os cachorros e gatos assim farejando lixo, por exemplo, ele chega perto e o que ele faz? Ele tenta não colocar muito a perna para trás. Fica pouco para ninguém fugir, nenhum cachorro nem gato, ele consegue ter muita pressão nesse chute, tá? E aí tem uma das voltas que ele vê ele pensa até que é animal, mas é uma pessoa, ele chuta uma pessoa ali, tá? Então é um personagem assim ligado a instintos ruins e tudo mais. O conto 4, nós temos uma revolta, e aí são grupos divididos, né? Tu tem um território ali e o narrador tá do outro lado. E eles querem invadir com a turma do narrador, querem invadir esse lugar. Mas a gente fica perguntando, o que é aquilo ali? É uma festa? O que está acontecendo ali? E daqui a pouco o narrador vai para um lado, vai para o outro lado, volta, vem para o outro lado. Então, qual é a ideia que fica, né? Às vezes, assim, a pessoa mudando de lado também, tá? Hereditário, o narrador vai contar para nós, né, que ganhou uma esfera transparente do pai dele, e daqui a pouco essa esfera vai na mão dele e nunca sai. Fica. É como se fosse assim uma geleia hereditária. Os contos, o Crocodilo 1 e o Crocodilo 2, pessoal, que são conhecidíssimos, né? Enfim, o narrador um dia vê que surge um crocodilo na vida dele e que se coloca nas costas dele. E aí tem que ver essa simbologia do crocodilo aí também. A cura, bom, quando a URGS lançou esse livro como leitura obrigatória, pessoal, logo depois veio
a pandemia, né, do coronavírus. E aí esse conto chamado A Cura é uma espécie assim de bairro de uma cidade que tem uma doença que causa assim cansaço nas pessoas e tudo mais, e aí começam a isolar esse bairro, essa cidadezinha aí, e aí vem os médicos, só que eles vêm, nunca trazem basicamente uma solução, tá? E aí as pessoas vão ficando assim, sem força simplesmente, cansadas, né? Então se tu não levantar elas e tudo mais, elas morrem ali, tá? E aí foi bem na época do coronavírus, né? Todo mundo ali olhando o conto assim com aqueles olhos assim, né? Meio de, né? De um conto fantástico, mas com olhos de realidade. O Crocodilo 2 é a continuação do Crocodilo 1, mesmo narrador, com o crocodilo às costas, tá? O conto Rosto, ele é bem difícil, mas é uma casa, o narrador está dentro de uma casa, e essa casa vai criando cômodos, vai diminuindo cômodos, e aí tem, de repente, um rosto ali que vai aparecer. Esse rosto a gente não sabe se é um rosto, uma projeção da infância dele, da nostalgia dele. O conto 10 é a visita, e a visita, assim, é uma casa estranha, uma casa gigante, em que o narrador vai lá ver exatamente, né? No lugar do irmão dele ele foi, e aí tem personagens que são torturados ali. O 11 é o encontro. Nós vamos ter um encontro que ninguém sabe com quem é, para que é, qual é o assunto desse encontro. Então, é tudo mistério. A gente termina o conto, a gente pode até especular. Ah, eu acho que é para isso, eu acho que é para isso. Mas é interessante que o conto aqui, esse conto fantástico, ele não te dá a certeza, tu pode até especular. Então, é um casal que vai a um encontro, a gente não sabe o que está rolando no encontro, qual é a ideia do encontro. Correria, que é uma corrida que nunca tem fim, nunca tem chegada. O conto espera, o narrador está esperando a visita de uma pessoa que nunca vem. E o conto Para Salvar Betty talvez seja assim o mais, ou menos fantástico, né? O mais realista, que é um personagem que nunca gostou assim de animais e tudo mais, está desempregado, mas ele aceita o trabalho dele de pegar uma cachorra, a Betty, e levar até a pet shop lá para fazer os tratamentos e voltar com ela, né? E ele vai mudando o seu pensamento e tudo mais, tá? Bom, vou pegar então aqui o conto Exílio, pessoal, só para a gente ver como é que funciona então, né, essa questão toda aqui, tá, do exílio, só para ter uma ideia de como funcionam os contos que a gente chama desse mundo mais fantástico, tá? O narrador chega e diz, ó, vou fechar a loja e ir embora da cidade. E a gente começa a perguntar, né, por que ele quer ir embora da cidade, já que o conto é Exílio, e esse título é importante? Porque ele diz, olha, eu sei que o meu produto não é dos produtos que vendem muito, mas eu não tenho mais tanto movimento aqui na loja. E aí já fica aquela questão toda, o que ele vende? Fica esse mistério. O que ele vende? Que cidade é essa onde é que ele está? Tá? Então ele disse, ó, nunca houve uma grande frequência à loja, o que eu encaro como uma coisa normal. E claro, né, se a gente nota que é uma loja que não teve grande frequência, a gente começa a ver, né? Pô, não pode ser supermercado, talvez farmácia e tudo mais, sei lá o que ele vende. Mas é uma loja que não tem tanta frequência, certo? Não é um produto assim de consumo diário, dá para entender isso, mas eu nunca tenho a certeza do que é. O que aconteceu? Toda manhã, quando abro a loja, me ponho atrás do balcão à espera dos fregueses. Então, o que ele diz? Eu fico esperando ali os fregueses chegarem e tudo mais, só que detalhe, os fregueses não chegam, pessoal, tá? Então, eu começo a ficar muito indignado com isso. E aí, a loja dele tem todo um clima, uma aura assim meio estranha e tudo mais, aquela coisa meio sufocante, né? Ele tem que botar ventilador com aquela coisa sufocante, daqui a pouco ele ouve um barulho, ele vai para a rua, são alguns cachorros, daqui a pouco ele vai para a rua, não são cachorros, são crianças, né? E o que aconteceu? Ele é uma pessoa que almoçava no hotel. Só que aí ele pega e vai almoçar no hotel e ele vê que o hotel fechou. Então ele diz, depois o hotel fechou e eu resolvi almoçar na loja mesmo. E a gente nota, né, que é uma coisa estranha, porque qual é a ideia do hotel? Receber visitantes, receber turistas, muitas vezes, pessoas que estão de passagem ali na cidade. Só que o hotel fechou. O hotel está fechado, tá? Isso indica o quê? O que está acontecendo nessa cidade aí? Não tem mais chamativo? Não... Que cidade é essa? Que loja estranha é essa? O que vende aí, tá? O que ele diz? Ele diz assim, ó, mas sei sim que o meu produto é de qualidade.
o problema é que não existem mais clientes nesta cidade. Às vezes até chego a desconfiar que a cidade está desaparecendo. E de novo, né? O texto vai indo, pessoal, e a gente fica naquela assim, mas será que vai ser revelado que produto é esse dele? O que está acontecendo aqui? Ó, ele diz, o produto é de qualidade, só que não tem mais clientes. O que está acontecendo? O hotel fechou, será que a cidade está desaparecendo? Então aqui, pessoal, vocês só cuidem, né? Essas questões aqui, esses mistérios que não são resolvidos, tá? Não sei se vocês chegaram a ler esse livro aí, pessoal. Não. Eu não li isso. Como eu falei, né? É uma espécie assim de preparação para ele, pessoal, porque tu não tem nunca uma resposta basicamente certa do que está acontecendo, tá? E aí entraram 2 fregueses na loja dele, tá? Ele vai dizer, ó, ele é muito gordo e de aspecto cansado. Já ela é jovem e falante. E ele fica naquela assim, né? Pô, entraram clientes a partir de agora. E são clientes meio misteriosos e tudo mais, e de repente eles pegam o produto e saem da loja sem pagar o produto. E aí ele, ao invés de ele contestar e tudo mais, ele aceita. Não, olha só, né? Enfim, pelo menos entrou. Daqui a pouco vá que volte e tudo mais, mas reparem, está sendo basicamente roubado ali, tá? E aí, de novo, né? Quando ele vai lá no outro dia, aquela coisa toda, não tem cliente, não tem nada, está muito pacato. O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai dizer o seguinte, bom, eu vou embora da cidade, tá? Vou embora da cidade. E aí ele chega e diz assim, ó, deixei a cidade de noite, porque é de noite que deve se deixar uma cidade. E a deixei de trem. Então ele pega o trem, eu já tinha antecipado para vocês, né? O que acontece? Ele está lá no trem, vai esse trem, tá? Pode até ser mais lento, enfim, né? Mas está indo. Só que daqui a pouco ele pega, deita um pouquinho, tá? Aí imagina, né? Deitou, vamos supor que ele deitou ali uns 20 minutos. Só que quando ele olha para a janela do trem, ele ainda está na mesma cidade. E aí ele começa a pensar, pô, mas essa cidade nunca acaba. Para ele, antes ela estava desaparecendo. E agora é uma cidade, enfim, que ainda está ali. E aí ele olha a cidade. E essa cidade nunca termina, nunca termina, nunca termina, nunca termina, né? Então ele passa por ali, ele olha, o que ele pensa? Bom, parece que a cidade está dizendo para ele, né? Não saia, tu não vai conseguir sair da cidade. Tu está exilado na tua própria cidade. E o que ele faz? Apenas compreendi que a melhor coisa que eu tinha a fazer era descer na estação seguinte. Então ele desce na estação seguinte, e aí ele pensa, né, bom, eu vou pegar o trem agora, vou voltar, porque é quase certo que, enfim, eu volto e amanhã há tempo de abrir a loja, tá? Então, entendeu? O conto é cheio de mistérios, cheio de coisas também que quebram a lógica, né? Primeiro, uma cidade que no primeiro momento é uma cidade que ele acha que está desaparecendo, hotel fechando, falta de clientes. Uma loja que a gente não sabe o que vende, tá? Mas uma cidade que nunca acaba, nunca termina. O trem está andando e a cidade nunca termina. E aí o exílio chama bem a atenção disso aí, né? Aquele personagem que parece que está exilado na sua própria cidadezinha, não consegue sair, certo? E aí, claro que vocês podem fazer 500 mil interpretações possíveis, pessoal, porque a interpretação é livre, né? Às vezes aquela pessoa que está dentro da sua rotina, não sai da sua rotina, não quer usar, não quer sair, não quer mudar, tá? Tem 500 mil interpretações possíveis, tá? Esse conto aqui é o conto chamado Exílio. Bom, aqui é o conto hereditário. O título é mais palpável, assim, né? A gente consegue entender, a metáfora é mais simples de entender. Porque o narrador diz assim, meu pai morreu triste. Não posso afirmar que tenha vivido sempre assim, mas ele morreu muito triste. Porque acontece, o pai, ele queria a atenção do filho, que é o narrador. Então, a todo momento, o pai vinha com uma caixa, tá? E essa caixa dentro tinha uma esfera, tipo, como é que eu posso dizer para vocês? Tipo uma bolita maior, né? Uma esfera transparente, tá? E tudo mais, que é menor que um ovo, como ele diz ali, né? Que é maleável e transparente.
E aí, na falta de um melhor nome, o que o narrador diz? Ah, eu chamava de geleia. Para mim era uma geleia, certo? Só que assim, ó, toda vez que o pai vinha para falar com o narrador, o filho pegava e mudava de assunto, ia ver outra coisa, aqui, aqui. Então parece assim uma falta de atenção para com o pai. O pai querendo atenção, o pai querendo falar com ele e ele meio que virando as costas, saindo, tá? Então, o que ele diz? O meu pai morreu triste, muito triste. E aí ele vai dizer, ó, tinha uma pequena caixa recoberta por um veludo puído, já gasto, dessas onde se guardavam os anéis de diamantes, pulseiras ou coisas assim. Mas na minha caixa havia uma esfera. E essa esfera aí, pessoal, é a herança que o pai deixa, tá? Mas é uma herança que vai lembrar um pouco aí o romance Ponciá Vicêncio, aquela questão que a herança não é uma herança basicamente concreta, né? Uma herança mais de personalidade, uma herança mais interna, tá? Mais de psicologia, talvez, né? Então ele vai dizer, ó, menor que um ovo maleável e transparente. Como eu não tinha um nome para dar, eu dei o nome de geleia. Resolvi chamá-la de geleia, tá? E aí, toda vez que o pai, quando está vivo ainda, o pai pega para conversar com o filho e começa, né, enfim, com a geleia ali, com essa esfera e tudo mais, maleável, transparente, e o narrador não dá bola para o pai. E acabei não prestando atenção naquilo que meu pai queria falar, tá? Muito bem, o pai faleceu. De que forma? Morreu triste, muito triste. E aí passou para o narrador, o filho, pessoal, essa esfera maleável, transparente, menor que um ovo, que ele chama de geleia, tá? O que aconteceu? Ele pega e coloca na mão. Ok, tá aqui, né? Maleável e tudo mais, tu olha assim, tu pensa, é um objeto, né? Aqui. Só que aí ele chega uma hora que o narrador faz assim, ó, tenta tirar a geleia da mão, e a geleia não sai, tá grudada. E aí já começa o aspecto todo que a gente chama, né, fantástico. Ele tenta tirar e nada, tenta tirar e nada. Ele diz, ó, mas quem disse que a geleia caía? Ela continuava grudada em mim. Então ele está querendo se livrar dela, mas como não sai da mão, tá? E aí ele fica com aquela vergonha toda, porque a geleia está na mão dele e ele não consegue tirar nunca. E aí ele diz, eu não vou, enfim, ficar dando explicações por que essa geleia não sai da minha mão e tudo mais. Um monte de gente vai ficar perguntando, então o que eu vou fazer? Eu vou me esconder um pouco no quarto, vou ficar um tempo, e é isso aí. O resultado foi que eu acabei me escondendo, tá? Ficamos muito tempo, eu e a geleia, naquele quarto. Reparem, ficamos muito tempo, eu e a geleia. E ali tem aquela questão toda da lembrança do pai também, tá? Só que aí chegou uma hora que ele tá lá, e entendam, né? Ele se escondeu. O subtítulo, essa questão toda do cansaço também, então ele tá lá, numa inatividade, né? Muito tempo escondido, até que ele resolveu dizer o quê? Bom, eu não vou ter vergonha de nada, não vou ter vergonha de ninguém, eu vou mostrar para todo mundo essa minha geleia aqui, tá? E aí, o que aconteceu? Ele vem e mostra para o pessoal, pessoal, olha aqui, ó, a minha mão, ó, essa geleia que não sai. Aí o pessoal diz assim, que geleia é essa? Eu tô vendo só tua mão. Não, aqui tá a geleia, não estão vendo? Não. E aí a gente começa a ver que essa metáfora é um pouco mais decifrável, assim, né? O pai passou, de certo modo, essa questão de uma falta de atenção que o filho tinha para com ele e tudo mais. Então ele está vendo aqui essa geleia que só ele vê, mas em comparação, basicamente, ele está vendo o pai dele ali. E ele diz, ó, foi aí que eu comecei a pensar com mais força no meu pai, naquelas vezes em que ele tentou chamar a minha atenção para esse assunto da geleia. Como se fosse assim uma espécie até de, né, guardar um pouco da tradição da família, do pensamento, da história das pessoas e tudo mais. Ou simplesmente tu começar a dar mais valor às pessoas, né? Ser mais humano, inclusive com teu próprio pai ali, tá? E agora, passado um tempo que ele diz, ó, a geleia já não gruda mais nas minhas mãos ou nos braços ou no meu rosto como no começo. A geleia simplesmente está em mim. Ela está, faz parte do meu ser, tá? Então esse é o conto, pessoal. Não sei se é um conto, enfim, né, que vocês gostam assim, de começo, meio e fim, bem esclarecidos, não vai ter isso aí, tá? Então, tem essa quebra desse mundo, entendo, né? Uma geleia que não sai da mão, mas que de repente não está mais na mão, está dentro dele.
Imaginem vocês filmando os contos do Amilcar Betega, esses contos fantásticos. A gente tem que rebolar um pouquinho para fazer a coisa acontecer, né? Porque, por exemplo, aquela cena lá do exílio do trem, o trem está andando e a cidade nunca termina, tá? Aqui uma geleia que ele vê, que está na mão dele, que não sai mais da mão dele, que mostra para as pessoas, mas ninguém vê, só ele. Pessoal, o crocodilo, ele tem muito a ver com a geleia, tá? Então nós estamos no quarto, o narrador está num quarto pequeno, mas um calor, um calor, um calor, tá? Ele só tem um colchão no chão, nem o lastro da cama, enfim, ele tem só um colchão no chão. E aí o que ele faz? Como está muito calor, às vezes ele se levanta e coloca as costas dele na parede fria, para ficar assim, pegando um pouco, né, de gelo, e depois ele volta. Só que numa dessas voltas dele, pessoal, quando ele deita ali no colchão, ele vê simplesmente um crocodilo, tá? Reparem, o crocodilo entrou no meu quarto mansamente e ficou me olhando. Bom, o crocodilo ficou olhando. Até então, pessoal, tá ok, olhar, ok. Mas claro que todo mundo, né, ficaria com medo um crocodilo ali. E o que pensa o narrador? Estou enlouquecendo, pensei. E com muito cuidado espichei a ponta do pé até a altura do que seria a barriga dele. Então ele está começando a tocar nesse crocodilo aí. O crocodilo fez um movimento brusco para trás, como quem se defende de uma cócega, e me sorriu. E aí você já tem essas características humanas aqui colocadas ao crocodilo, ele já está personificado. E ele começa a rir. Entenda que no primeiro momento ele diz, eu estou enlouquecendo. Agora, ok, ele normalizou o absurdo. Então, os personagens, pessoas, normalizam o absurdo, tá? Então, a partir de agora, ele está convivendo com um crocodilo, numa boa. Ele não está ligando para a polícia, ligando para alguém, meu Deus, saiu correndo do quarto, alguém me ajude, tem um crocodilo ali. Não, pessoal. Ele trabalha, agora o crocodilo está ali, ele vai normalizar o absurdo, tá? Bom, o que vai acontecer? O crocodilo agora está ali com ele. E aí tá aquele calor, lá vai o narrador, vai para a parede e se recosta na parede gelada. O que acontece? Reparem, colei as costas na parede e fiquei ali me refrescando, era sempre um momento de prazer. Só que quando ele abre os olhos, ele olha para o lado, o crocodilo, pessoal, está imitando o gesto dele, o crocodilo está com as costas, se dá para chamar de costas, né? Com as costas do crocodilo ali na parede fria. Abri os olhos e ele, o crocodilo, estava ali. Estava ao meu lado, junto à parede, também com suas costas ou lombo, ou seja lá o que for essa parte em cima do seu corpo, que vai do rabo até a cabeça, pegadas à parede. Tá? Bom, o que vai acontecer, né? Aqui, ele volta, tá? E daqui a pouco, ele diz, ó, dormi. Quando acordei, ele já estava em mim. Acho que é esse o fato. Ele veio e ficou em mim. Então, o crocodilo se assemelha muito, pessoal, àquela geleia ali, tá? Enfim, repare, o crocodilo estava colado em mim, porque o crocodilo vem nas costas, assim, bota as patinhas aqui atrás e fica agora nas costas do narrador. O local do crocodilo agora é nas costas do narrador. Aí, daqui a pouco, toca o interfone. E, pessoal, o crocodilo vai até o interfone, pega o interfone, chega e diz para o narrador, ó, é para você, ele disse, enquanto subia outra vez para o colchão e para as minhas costas. Então o crocodilo já está aqui, vocês estão vendo, né, humanizado, personificado, porque antes ele sorriu e agora ele falou, é para você, tá? Bom, o que vai acontecer? É ali uma espécie do síndico, né, do dono e tudo mais, que vem cobrar o aluguel. E como o narrador só tem um colchão, não tem basicamente nada, pessoal, está devendo, ele não vai fazer força nenhuma, né? Ele vai ser despejado. E diz, não tem problema nenhum, vou ser despejado. O que eu tenho? Eu tenho um colchão. Mas eu acho que eu estou ficando louco, tá? E aí, então, ele é expulso, a partir de agora ele vai para a rua. E ele vai dizer, né, ó, vou deixar o colchão aí por aí, né? Enfim, porque, enfim, louco não precisa de colchão, tá? Só que entendam, o crocodilo está atrás aqui, pendurado nele. E aí as patinhas, que ele chama de mãozinhas, tá? Já personifica, as patinhas do crocodilo estão machucando os ombros do narrador. Reparem, as mãozinhas machucando meus ombros.
O colchão abandonei na rua. Se um louco não precisa de casa, pensei, não, também não precisa de colchão. E o que vai dizer o crocodilo? Tem razão. De novo, o crocodilo fala. Ouvi o crocodilo dizer no meu ouvido. E agora entendam, né? O narrador está na rua, basicamente com um crocodilo às costas. Aí ele passa num camelô. Por quê? Porque ele quer prender com 2 cintos, um mais aqui perto do peito e um mais abaixo na barriga, para o crocodilo ficar melhor, porque o crocodilo está escorregando um pouquinho e está machucando os ombros dele. Então ele vai no camelô e diz, me vê 2 cintos aí para eu amarrar o crocodilo às minhas costas, né? E pessoal, entendam, tudo é normalizado, é um absurdo isso aqui. Se a gente filmar, é um absurdo, né? Mas o que acontece? O camelô diz assim, o camelô olha para o crocodilo às costas do narrador e diz, o meu pai tinha um problema desses. Só que não era um crocodilo, era um macaco. E aí a gente começa a ver que as pessoas têm um animal nas costas, certo? E variam os animais, um é crocodilo, outro é macaco, por exemplo, tá? Agora, qual a simbologia deles? A gente não sabe bem, né? Porque, enfim, o conto é que está indicando. Se a gente for olhar, claro que vai ter simbologia de animal à torta e à direito, pessoal, certo? Bom, quando o narrador vai lá e está indo embora, agora colocou os cintos, colocou melhor o crocodilo, né? O que ele diz? Vi que também o camelô tinha alguma coisa sobre as costas, certo? Não dá para ver muito bem, é um animalzinho menor aqui e tudo mais, né? Mas ele também tem um animal nas costas. E aí o narrador está na rua, com um crocodilo às costas, caminhando, e ele diz, comecei a ver que muitos homens e mulheres que passavam apressados, muitos deles levavam às costas um gato, um cachorro, às vezes uma pomba. Então, repare, normalizou, pessoal. Então, todas as pessoas têm um animal às costas, certo? E como é que ele encerra? Agora que eu fiquei louco, eu pensava, estou vendo coisas. Mas entenda, nós temos o Crocodilo 2, que é a continuação, e que a gente vai entender que a metáfora do crocodilo, pelo menos aqui no narrador, é positiva. Aponta para uma mudança, aponta para algo positivo, tá? Ó, chegamos no Crocodilo 2. O que vai acontecer? Nós temos uma passagem de tempo. Aquele mesmo personagem narrador que estava lá num quarto com um colchão apenas expulso por falta de pagamento, hoje ele trabalha numa empresa muito boa, é casado, tem um filho e a mulher está grávida, tá? Então, o que ele diz, né? A gente pega ele numa situação avançada já, passaram alguns anos, e esses anos ele está vivendo uma vida melhor, tá? Está ganhando bem, e ele diz assim, ó, e até hoje não sei se isso foi bom ou ruim. Como também não sei se ter aceito o cargo na instituição foi uma decisão acertada ou não, tá? O que acontece, né? Ele estava na rua e aí um cara veio e chegou nele e disse, olha, quero te contratar, tu vai ser o meu sucessor. Só que esse cara que está contratando ele também tinha um crocodilo às costas, só que um crocodilo bem velho e tudo mais, tá? Enfim, e aí ele viu nesse cara, nesse narrador com um crocodilo às costas, o cara que selecionou ele, né? Enfim, viu ele também tinha um crocodilo às costas. Então reparem, o próprio doutor formalmente não tem nenhum poder, mas é óbvio que um crocodilo é diferente de um cachorro, por exemplo. Não que eu subestime os que vivem com um cão a latir nas costas, mas um crocodilo é um crocodilo. Então a gente começa a ver que ele tem um crocodilo que é positivo, que, por exemplo, é melhor do que uma pessoa ter um cachorro às suas costas. E aí o que ele diz, ó, não me importo de ser visto como exemplo para os mais jovens, são algumas responsabilidades que eu preciso assumir. Então ele está num cargo bom, em que ele tem responsabilidades ali, tá? E quem selecionou ele, quem achou ele, achou pela questão toda do crocodilo, tá? Ele diz, a minha mulher está grávida de meu segundo filho, e essa é outra grande responsabilidade. Então aqui parece aquela questão também, né, que a gente vê que o crocodilo muitas vezes pode ser interpretado com aquelas mudanças que surgem na tua vida de forma repentina, ou quando tu tem, alguns chamam, não sei se você já viu nesse termo, né? Eu vou dar um peitaço, eu vou tentar uma investida, não sei se vai dar certo ou não, mas uma mudança radical. E aparece isso aqui, né? Parece que o crocodilo é esse símbolo de mudança aqui, tá?
Aquela ideia assim que tu foi chutado com dívidas e tudo mais, né? Mas que tu ainda tem aquela força interior para fazer uma mudança gigantesca na tua vida, tá? Bom, o que acontece? Ele está na praia, esposa grávida, tá? E ele vai dizer, ó, tenho aproveitado para fazer longos passeios pela praia com meu filho, esse menininho que já começa a inquietar-se e querer saber das coisas, ou seja, aquele menino curioso, tá? E aí o que acontece? Ele começa a querer saber sobre o crocodilo. E aí o narrador, o pai, olha para as costas do filho e o que que ele vê nas costas do filho? Um pequeno ovo. Reparem, sobre o pequeno ovo que já se faz perceber nas costinhas dele. Então aquela ideia de que, opa, de repente vai ter um outro crocodilo surgindo aí no meu filho, né? E lá vai o meu filho, o meu pequeno réptil em direção às ondas. Então, se a gente for olhar nessa continuação do Crocodilo 2, a gente vai ver que o narrador, se antes ele era uma pessoa que foi expulsa por falta de pagamento e sem rumo, agora é uma pessoa com emprego, um emprego com responsabilidade, casado, com um filho, a mulher grávida, outra responsabilidade, certo? E ele começa a ver o filho também, que o filho vai ter essa projeção aqui de responsabilidade, tá? Talvez metáforas mais próximas assim a gente conseguir entender. E aqui, pessoal, isso aqui eu adoro, né? O correria, tá? Já vou dizer para vocês antecipadamente qual é o absurdo. Parece que a gente está numa corrida. Sabe essas corridas assim de que todo mundo participa, corrida contra o câncer, corrida com não sei o quê para ajudar a instituição e tudo mais, sabe? Todo mundo vira atleta ali, tá? Só que é o seguinte, ok, só que o narrador, pessoal, ele tá louco para parar, que ele não aguenta mais. E por que que ele não para? Porque ele não consegue parar. As pessoas vão lá, empurram ele, dão um chute na bunda dele e ele não consegue parar. Tá, então termina a corrida, mas a corrida nunca termina. Ela nunca tem fim. Então reparem o absurdo, imaginem vocês estão numa corrida, vocês estão quase morrendo do coração. O que que tu faz? Senta, vai tomar uma água e para um pouco. Ele não consegue, pessoal, tá? Então esse é o absurdo, certo? Então aqui, ó, por exemplo, ó, me ardia o flanco, uma dor fininha me rasgando a cada puxada do ar. Ele está muito mal, ele está na correria, tá? Ele diz para o amigo dele, ô Zezinho, eu vou morrer, eu preciso parar. E o Zezinho diz assim, vai morrer nada, deixa de besteira e te concentra na corrida. Não pensa que falta ar, que é pior. E aí, pessoal, tá? Ele está querendo parar e esse Zezinho diz para ele, não vai parar, vamos. E aí o narrador diz, estou fudido e vou morrer estrebuchando. E aí chega alguém e diz assim, vamos lá, campeão. Era a voz alegre do Gordo Soares, que me chegava pelo outro lado. Ou seja, além do Zezinho botando pilha, chega esse personagem Gordo Soares aqui, começa, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o narrador diz, eu sentia o meu coração inchando, se deformando todo, e sabia que aquilo não ia acabar bem. E aí, de novo, pessoal, quem está lendo vai fazer duas questões óbvias. Então, para de correr, tu está morrendo, para de correr. Ele não consegue. Aí é o absurdo. Então, termina essa corrida, nunca acaba, segundo absurdo. E aí, de novo, né? Ele está correndo, e aí, de novo, vem aquela voz: é isso aí, campeão. Eu não podia acreditar, mas era a voz do corno do Gordo Soares, ainda mais próxima de mim. E o que esse Gordo Soares diz? Olha só a vibração do pessoal, ele dizia, quando ao longe já se via a trilha afunilando e as crianças, os pais, os avós, os tios, os filhos da puta todos, famílias inteiras de filhos da puta agitando bandeirinhas e batendo palmas dizendo, vamos lá. Repare, então, parece aquelas corridas assim, né? Bem de angariar fundos ou por uma causa, porque tá todo mundo ali, pais, crianças, filhos, né? Enfim, e o narrador, ele está querendo parar e não consegue. O pessoal todo, vamos lá, não para, é agora, é agora, é agora. Ó, em seguida vieram outras e outras, muitas vozes que encheram os meus ouvidos. Vamos lá, porra, ainda bem. Cheguei a dizer, fodam-se, não aguento mais essa merda. E quando ele está parando, vem uma outra voz, vamos lá, campeão. E aí o narrador diz assim, campeão o caralho, eu pensava. E as pessoas se amontoavam junto ao cordão de isolamento e se espichavam sobre o ombro dos seguranças para me tocar.
E aí, para tocar, como se ele fosse assim, uma espécie até de herói, né? A gente não entende bem ali, tá? E aí o que ele diz? Que me jorrasse sangue pelos ouvidos, pela boca, pelos olhos, que me jorrasse sangue pelo cu. Tudo que eu queria era estourar de vez e acabar com aquela merda. Então entendam, né? Ele está dizendo assim, ó, cara, que eu morra, mas que eu pare, né? Que eu não consigo mais, então que eu morra, né? Finalmente ele tropeçou. E pessoal, não sei se vocês viram, sei lá, tem uma cena até que lembra isso aqui, aquela série Round Six, né? Enfim, ele tropeçou e está caindo, só que aí o Zezinho bota a mão nele, segura nas costas e diz assim, não inventa desculpa para parar, não. Segue em frente, meu, bota, segue botando. Então entenda mesmo quando tu está tropeçando para cair, tu não consegue, porque alguém te pega, né? E aí o que acontece? Alguém passa por isso, oh, até o gordo Soares aguenta seu maricão, disse o Zezinho. E depois, como se falasse consigo, só te chutando a bunda mesmo. E aí, pessoal, esse é o conto que eu falei para vocês, né? Contos no sentido do fantástico, tá? Essa é a ideia aí, né? Enfim, tentar trazer esses contos mais absurdos. E aqui, esse livro aqui, vocês têm esses contos que, enfim, a gente fica procurando, né, uma resposta e não tem essa resposta. Ah, mas olha só o que aconteceu ali. E o que que era aquilo ali? Eu não sei, tá? Então, pessoal, essa é a ideia de trabalhar o conto com fundo fantástico. Mas o que vocês têm que levar, né? Saber muito bem que o conto fantástico, pessoal, ele vai normalizar o absurdo, tá? Então, vendo que já chega uma hora que ele já sabe que não vai nem conseguir mais parar, então ele tem que continuar. Vai tropeçar, não vai cair. O pessoal vai pegar ele e vai, segue o baile, vai, continua, não para, e segue o baile, tá? Então, entendam, normalização do absurdo, pessoal. Isso é importante quando lemos um conto fantástico. O absurdo vai se normalizando. O absurdo nós conseguimos, né, dar como algo normal a partir de agora. Por isso que a gente chama de normalização do absurdo, tá? Então, é isso aí, pessoal, né? Esses contos fantásticos aí para mexer um pouco com a nossa cabeça, porque a gente fica assim, meu Deus do céu, a gente fica tentando procurar resposta para tudo, em conto fantástico a gente não vai achar, infelizmente, tá? Então, reparem, né, que Hereditário, Crocodilo 1, Crocodilo 2, eles têm muito a ver com essa questão mais hereditária, essa questão mais de certo modo, né, de passagem de pai para filho. Se a gente for olhar ali, aquela geleia que passa para a mão do filho parece ser aquele mesmo ovinho do crocodilo que está lá no filho do narrador, né, do crocodilo. Então, vocês têm essa questão aí, tá? Então é isso aí, pessoal. Uma boa noite, então, a todos. Semana que vem, mais 2 leituras, então, obrigatórias, tá? Nos Valeu, vemos aí senhor. semana que vem. Vou fazer lá o gabaritinho, tá, Vanessa? Vou mandar essa semana lá no Tá grupo. bem. Uhum.